Seja bem-vindo ao Crescer com Emoção, um espaço para falar sobre sentimentos, desenvolvimento, cultura, infância e a beleza de crescer com consciência, com afeto, com ciência e com um pouquinho de coragem. Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre como trabalhar como psicóloga na Alemanha. Eu moro aqui há 17 anos e no início, 17 não, 18 até, e no início eu tinha essa dúvida, por onde eu começo? E a verdade é que o primeiro erro já começa aí, para mim, né? Por quê? A maioria das pessoas, né, e me incluindo, claro, que acha que existe um caminho único, e não existe. Aqui na Alemanha, trabalhar como psicóloga ou com psicologia pode significar 3 coisas completamente diferentes. E se você não entende isso desde o início, você perde tempo, dinheiro e energia emocional. Então, hoje eu vou te explicar de forma clara, prática e também com base na minha experiência, né? E para começar, você precisa entender uma coisa muito importante. Antes de qualquer documento, antes de qualquer tradução, você precisa decidir uma coisa: quem você quer ser profissionalmente aqui. Existe 3 caminhos principais. O primeiro trabalhar como psicóloga. O segundo, trabalhar como psicoterapeuta. E o terceiro, trabalhar com aconselhamento psicológico, né? E esses 3 caminhos não são equivalentes. Psicóloga na Alemanha não é uma profissão regulada da mesma forma que no Brasil. Ou seja, você pode trabalhar em várias áreas, mesmo sem um reconhecimento completo formal. Mas isso não significa que é fácil, né? O mercado vai exigir comprovação, experiência e principalmente o idioma, né? E trabalhar com psicoterapeuta aqui é outra história. É uma profissão regulamentada, você precisa da tal aprobação, que é a equivalência da formação, prova técnica, idioma alto, geralmente C1 ou C2, e é um caminho mais longo, mais burocrático, mais exigente e mais custoso. E tem um aconselhamento que se chama Beratung. Esse é o caminho mais flexível. Você pode trabalhar com escuta, orientação, psicoeducação, desde que não trate doenças psíquicas como terapia clínica. E aqui entra algo muito importante, que é a clareza ética. Porque não é sobre o nome que você usa, né? É sobre o que você faz na prática. Agora que você entendeu um pouquinho, né, essas diferenças, que eu precisei também de um bom tempo para entender, a próxima pergunta é: como isso funciona na prática? E aí que entra a parte do que todos nós, né, queremos saber quando vamos dar entrada num lugar, num local de trabalho, que é a questão burocrática, né? Reconhecimento, custos. Então, agora sim, vamos falar de burocracia. Se você quer trabalhar como psicóloga, o reconhecimento não é obrigatório em todos os casos, né? Mas ele ajuda muito. O que isso quer dizer? Não precisa ser reconhecido em todos os casos. Você pode fazer 2 coisas principais: verificar se seu diploma no sistema Anabin está, né? Verificar se o diploma está no sistema da Anabin, ANABIN, ou solicitar uma avaliação oficial chamada Zeugnisbewertung. Essa avaliação custa em torno de 200 euros. E o prazo médio, depois que todos os documentos estão completos, é de cerca 3 meses. São 3 meses. Agora vem a parte que ninguém fala pra gente direito, né? Que também são os custos. Os custos não são só esses, né? Você precisa ter tradução juramentada, né? Não são só esses 200 euros. Você cópias autenticadas,
envio de documentos, e esses valores variam bastante. Então, não existe um preço fixo. O meu conselho aqui é reservar um orçamento extra. Agora, vou falar um pouquinho de reconhecimento parcial, né? O reconhecimento parcial, muita gente se assusta com isso, assim como eu me assustei muito, mas não precisa. Esse reconhecimento parcial significa que parte da sua formação é equivalente e parte não. Mas isso não significa que você não pode trabalhar, especialmente em uma área não regulamentada, que seria, né, teria sensibilidades. E aqui entra algo muito importante que seria a minha experiência. Né? A minha experiência aqui foi a forma como você se posiciona vale tanto quanto o papel. Experiência profissional conta muito. Idioma conta muito. Mas não fecha portas. E clareza sobre o que você faz conta mais ainda. Mas, e se mesmo fazendo tudo isso, o reconhecimento não vier como você espera? E aqui muita gente trava, né? E eu quase travei também. E eu quero te mostrar outra possibilidade. Que, por exemplo, estudar na Alemanha, né? Agora, uma pergunta seria essa pergunta. E se o reconhecimento não vier, como você espera? Você pode estudar aqui. Isso, às vezes, é um caminho mais estratégico do que insistir em uma equivalência, né? Equivalência de ser psicoterapeuta, por exemplo. Dependendo do caso, partes da sua formação podem ser aproveitadas, mas isso varia muito mesmo. Então, o ponto aqui não é tenho que começar tudo. O ponto é o que faz mais sentido para a minha realidade hoje. Agora vem a parte prática, né? Mesmo onde você pode trabalhar com o que você já tem, né? Normalmente, nós brasileiros temos uma equivalência de quase mestrado, né? Nessa questão da formação da psicóloga. Se você quer trabalhar como psicóloga, existem muitas possibilidades. Você precisa terminar esse mestrado, né? Por exemplo, porque aqui só é psicólogo quem faz mestrado, então trabalha em projetos sociais, reabilitação, educação, Jungenhilfe, empresas, mas isso não é necessariamente o caso. E aqui eu vou ser bem direta, o que mais pesa não é só o diploma, é o idioma, experiência e posicionamento. Eu posso falar da minha experiência. O idioma, ele ainda assim não foi o que me levou a estar nessa questão. Na prática, muitas pessoas entram no mercado primeiro e depois organiza o reconhecimento, que não foi o meu caso, né? Eu fiz a questão de querer estudar. Isso não é errado. Pelo contrário, às vezes é o caminho mais inteligente, que não foi o caminho que eu fiz. Eu fui estudar e depois que eu percebi, eu falei assim, eu vou buscar lugares para eu trabalhar, mas nem todo mundo quer seguir esse caminho, né? Institucional. Então, algumas pessoas querem algo mais flexível e é só isso que eu vou falar agora. É sobre isso que eu vou falar agora. E eu aconselharia até melhor do que estudar, de certa forma, essa parte prática. Porque aí você pode, vamos falar do caminho esse caminho mais acessível, mais que exige responsabilidade interna. E nós temos isso. Aqui é o aconselhamento psicológico. Você pode trabalhar com escuta, orientação, apoio emocional, psicoeducação, né? Mas não pode tratar doenças psíquicas como terapia clínica, sem autorização legal, porém, há que ter um reconhecimento do diploma. E aqui na Alemanha tem essa possibilidade. Tem o Heilpraktiker für Psychotherapie, que é uma autorização para você atuar na área terapêutica, fora do sistema tradicional. Aí você faz uma prova, oral também, para poder, né? E dependendo do lugar onde você está. Mas atenção, isso não substitui uma formação profunda, né? Que eles não levam isso como uma formação, e não substitui a responsabilidade ética, né? Agora, independente do caminho que você escolher, tem uma coisa que todo mundo precisa entender. A realidade do trabalho aqui é diferente.
É muito diferente. Então, assim, quando a gente fala de trabalho, né, aqui na Alemanha, tem algumas diferenças. E as férias garantidas, né? Tem férias garantidas, sistema de saúde, aposentadoria. Não sei se é tão diferente do Brasil, mas não existe o 13º, por exemplo. Não é uma coisa que é uma regra, não é obrigatório como no Brasil. Depende do contrato que você tem, né? Então, sempre leia o contrato. E para fechar, eu quero te deixar como orientação simples, mas muito importante também, como todo esse vídeo aqui, né? Ele vem trazendo algumas informações. Se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria essa: não comece pelo diploma, comece pela direção, para onde eu quero ir. Porque o caminho certo depende do que você quer construir aqui, né? A cada trajetória é única. Cada trajetória é única. E essa foi a minha, né? Um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha experiência, assim, e pode te ajudar a construir a sua. Espero que eu tenha passado algumas informações. Caso essas informações não ficaram claras, pode escrever aí no comentário. Então eu posso aprofundar mais em relação às informações. E é isso. Eu agradeço. E vocês estiveram por aqui, que ouviram até agora, né? As minhas explicações e minha experiência, ouvir minha experiência. E é isso. Tchauzinho. Beijos.